Cara, desculpe. Cara, que merda. Eu não saberia dar pêsames, mas o que começou numa brincadeira realmente se concretizou. Amigos foda, infelizes foda, fizeram filhos em senhoritas e perderam a vida. Eu costumo tratar com humor, mas como é triste, perderam a vida. Não sentem prazer em nada. Tem uma senhorita colocando a criança contra eles. E eu que achava que tinha depressão. Só digo uma coisa. Desculpe, mas se foderam. Filme Homens São de Marte. Quando fui ver Homens São de Marte, já não esperava muito. De começo, achei bom que o cinema estivesse quase vazio. Uns 4 pares de pessoas só, que depois vinha descobrir que eram duplas de mulheres, e eu. Mas descobri que a falta de educação impera nessas grandes franquias de cinema populares, UCI, Cinesystem e Cinemark. Mas vamos lá. Já no início, comecei a passar raiva, com 2 gazelinhas mal educadas com seus 20 anos se muito logo atrás de mim que não paravam de tagarelar e rir de qualquer piada. Aliás, o começo do filme é muito sem graça. Aqui cabe um adendo. O popular médio que vai assistir uma comédia, ele tá pronto para rir de tudo. Até nos momentos mais dramáticos do filme, nos quais a protagonista está num dilema existencial, uma crise de meia-idade, e chorando, tem Zé Povinho que tá rindo. Essa reflexão me lembrou até o filme Um Divã para Dois, com Meryl Streep, Tommy Lee Jones e Steve Carell, sobre terapias de casais que, quando fui ver, ouvia risadas nos momentos mais inapropriados. Há necessidade por parte do espectador de uma válvula cômica, e às vezes não existe tão cedo no filme, que é tão forte que quem não tem a sensibilidade de perceber as diversas camadas da película estoura em risos a qualquer intervenção que seja pseudo-engraçada, uma caneta caindo, um espirro, um riso nervoso, um alívio. Pois bem, ao decorrer do filme me vieram alguns insights, como por exemplo, como o Paulo Gustavo é um puta ator, se vira no roteiro, tira de letra o improviso, e principalmente o improviso, esse é seu trunfo. Paulo Gustavo salva o filme. Aliás, arrisco dizer que é ele quem leva o filme nas costas. A protagonista, por sua vez, paga de Colgar, coroa gostosa, mas é só altura e silicone, não tem bunda e é bem insossa. Esteticamente, aliás, sou muito mais a Daniele Valente, aquela loirinha do seriado dos anos 90, Confissões de Adolescente, apesar de me incomodar seu carioquês acentuado. Falando em ser canastra, confirmei o que já havia percebido em Getúlio, que ator de TV não sabe fazer cinema. É tudo muito exagerado. O grande Tony Ramos, a grande Irene Ravache, pois bem, são caricatos e canastrões. Talvez esse tipo de interpretação funcione para novela e até no teatro, mas me causa estranhamento no meio. Sei que o papel da Irene nesse filme é para ser caricato mesmo. Percebi isso, mas está demais. Talvez, e provavelmente nem por culpa dela seja. Talvez a culpa seja do roteiro ou do diretor. Vai saber. Humberto Martins é um parágrafo à parte. Gosto muito do ator. Ou gostava. A partir de então não sei mais. Amo a novela 4x4, 1993, 1994. Me emocionei com o par romântico dele com a Cristiana Oliveira Juma, essa mesma. Até revi a novela inteira há alguns meses. Enfim. Mas o papel dele sempre é daquele cara meio maluco, meio porra louca, meio amante latino, mas com um parafuso a menos. Normal. No filme o personagem é um ricaço que bebe e tal. Até achei que o personagem cheirava, mas parece que foi impressão, não sei se minha ou se proposital. O que me deixou com a pulga atrás da orelha foi se o personagem era bêbado mesmo ou se o ator estava bêbado. Ou se o personagem estava e o ator o é. Confirmei minhas dúvidas nas cenas bônus dos créditos, onde o ator esquece a fala e se desculpa todo afetado. Humberto Martins foi contracenar no filme Bêbado. Isso eu não tenho dúvidas. A não ser que ele tenha tido um derrame nesses últimos 20 anos que eu não acompanhei. Mas acho pouco provável. Lulu Santos, que dizer, interpreta a si mesmo. E tão sem motivação como personagem, ele é ele mesmo em cena tentando ser ator. É preguiçoso como tentativa, e na canção final não se esforça ao menos em se autodublar, erra feio, erra rude, menção honrosa a Júlia Rabelo do Porta dos Fundos. Ou erram por ele em não refazerem a cena. Acho sinceramente que é puro desleixo mesmo. Isso sem mencionar os vários merchandisings inseridos durante todo o filme, o que é impertinente e irritante. Minhas considerações finais são essas. Vale pagar um dezão.
num cinema quase vazio, sem acéfalos. Se quiser desligar seu cérebro por 1h30, ou se fizer parte da manada que dá risada de piada com casca de banana, chute no saco, ou se achou engraçado o Leandro Hassum balançando a pança em Até que a Sorte Nos Separe Dois, vá. Mas se você tem um humor mais woodialiano, poupe seu humor britânico ou negro para outras coisas, cada vez mais difíceis de achar. Estou cada vez mais desacreditado no cinema nacional e também no mundial. Viva a galhofada e a chegada cada vez maior da era da idiocracia. Pelo menos para quem pensa como eu. Será que existe alguém? Enquanto conseguirmos fugir dos filmes 3D e dublados, ainda haverá esperança para a massa, não a de manobra, mas sim a encefálica. Filmes alternativo, cult, europeu, independente nacional, animações, Fritz the Cat, South Park, Woods, Stock, comédias e humor negro, Chris Rock, Trey Parker, Matt Stone, Deuce Bigalow, Monty Python, Clerks, documentários, Michael Moore, Charles Manson, Hated, G.G. Allen, Física Quântica, Universos Paralelos, Viagem no Tempo, Back to the Future, Lola Rent, Efeito Borboleta, The Cube, Eternal Sunshine, Psicodélicos, Wizard of Oz, Alice in Wonderland, Babes in Toyland, sobre drogas, Kids, Ken Park, Health Baked, Cheech and Chong, sobre retardados, I Am Sam, A Beautiful Mind, etc. Terror, trash, suspense, Evil Dead, Leatherface, Hellraiser, Dario Argento, Zé do Caixão, Cannibal Holocaust, Stephen King, Ginger Snaps, só filmes nacionais 2013. Nesta última seara de filmes nacionais, sofremos uma enxurrada de filmes ruins com atores e comediantes ditos globais que mais irritam do que divertem e que não valem a pena serem comentados. Uma exceção a essa regra e uma excelente atuação é a de Paulo Gustavo em Minha Mãe é uma Peça. Porém, o roteiro deixou muito a desejar. O que salva é a personagem, mas a adaptação do teatro ficou fraquíssima. Serra Pelada foi um dos melhores, sem dúvida. Retratou muito bem uma época bem peculiar do nosso país e o enredo com suas reviravoltas foi muito interessante. Tivemos belos documentários como O Renascimento do Parto, Jorge Maltner, O Filho do Holocausto, os quais gostei muito, mas os que mais me impressionaram foram Quando Eu Era Vivo, no qual notei o universo de Lourenço Mutarelli antes mesmo de saber que o texto era dele. Excelente! E o filme que mais me marcou nessa seara foi Helena, que trata do suicídio de uma jovem nos anos 1990. Documentário feito por sua irmã mais nova, baseado em imagens antigas da família em VHS. Extremamente tocante. Esses dois, e principalmente este último, para mim, foram os melhores dessa seara 2013-2014. Fim do mundo entre 2012 e 2018. Fiquei boquiaberto, como tem gente crédula. Em questões de lunatismo, vamos ver quem é mais lunático. Ganhando em disparada, vem os que acreditam no PPS, vídeo teoria de que o mundo vai acabar entre 2012 e 2018. Em segundo lugar, vem quem somente cola um trecho bíblico e não propõe argumento nenhum. Como se tal livreto fosse o fosso, vem os evangélicos sendo contra os espíritas e matraqueando repetidamente as abobrinhas que ouvem nos templos, ditas por seus pastores, que todos nós sabemos que são pessoas de caráter ilibado, não? Aham. Em quarto, os espíritas, concordando em partes com o texto, mas dizendo que só estamos de passagem e que só vestimos essa carcaça, etc. Em quinto, os católicos, os quais ainda acreditam nessa religião antiga e decadente, que o Papa é representante de Deus na Terra, ou Deus na Terra, que prega sexo só para procriação. Quem é o verdadeiro católico que segue isso? Duvido que seja 1%. Isso sem entrar no mérito da pedofilia dentro do clero. Em sexto, vem quem simplesmente acredita no Deus da Bíblia, ou quem acredita em Bíblia. Em sétimo, quem acredita no conceito de um Deus ou deuses. Em oitavo, quem até possa vir a ser cético, mas está escrevendo com um monte de erro de português, Deus não está vendo, mas eu estou e meus olhos sangram. Em nono, quem acha que tem a razão, eu inclusive, e em décimo todos temos um pouco de lunatismo, mas é muito mais provável que os céticos estejam certos, mesmo porque são os que idolatram a dúvida, o só sei que nada sei. E esses são os verdadeiros sábios. Final de século,
Anos 90 foi o auge da mulher no poder, no século XX. Então, podíamos, como crianças, eleger nossas mães preferidas, nossos pais, nossas avós. Meu tio bisavô era meu avô preferido. Não era anos 60, havia troca de valores, mas era anos 90, melhor época. Fechamos o século com chave de ouro. Física quântica, viagens espirituais e antissocialismo. Antigamente já existiam sites de árvore e genealogia, antes de você achar que era essa maravilha, mas ele não se comunicava à família era de rede social, portanto, é uma conta pessoal, você mesmo citava a tua família ali e foda-se, e isso faz muitos anos, conheci há muitos anos. Minha pergunta é a seguinte: se esse serviço ressurgiu hoje em dia com rede social, o que aí sim serviria de alguma coisa, ligar a pessoa de uma árvore a outra, e minha ascendência é italiana, sírio-libanesa, ucraniana, portuguesa e etc. Sou 100% multiétnico, muito melhor do que 100% negro, porque a mistura genética faz muito melhor para a espécie. Quero lutar pelo meu direito de ser 100% multiétnico e luto pelas vagas para ter os gordos multiétnicos. Minha parte italiana é Venturini. Talvez em algum lugar fizeram promiscuidade com Zandretta, mas eu acho nojento. Prefiro continuar sendo só teu amigo. E outra, todo mundo que tem olhos azuis tem o M ancestral em comum, um só. Então são todos incesto. É científico isso. Não quero ser teu primo, e se eu tivesse olhos azuis, não queria casar com outra pessoa de olhos azuis, porque ia estar casando com minha irmã de alguns graus. Mas ainda assim, é que depois de preto tem o azul. Vai que depois do azul vira branco de novo, né? Que nem o cabelo. Sabia que depois dos 100 anos o cabelo volta a ser preto? Dá uma volta inteira na escala cromática. Ou morre antes. Outra coisa que descobri, e foi hoje, é que já está na terceira onda de ebola nos últimos 5 meses em Uganda. Passa pelo ar. Digo que chego ao 100, mas quem chega depois tudo muda. Limpeza darwiniana. Prêmio Darwin. Darwin Awards. Todos eram castanhos. Existiu uma variação, nasceu diferentão, com olho azul. Todas as menininhas quiseram dar para ele. Parabéns. Você é descendente de um fodedor e estranhamente você faz em algum aspecto, em algum grau, incesto com a tua mulher. Meu olho é verde, o teu é azul? Não, porque azul é recessivo, tanto que tem menos incidência. Não, o meu é verde, mas minha mãe teima que é azul. Então, e o olho verde, qual origem, segundo teus ídolos? Não sei quem é daltônico. Não é idolatria, é constatação. O verde nada tem em comum. Era tão normal quanto o castanho. Só o azul que teve essa característica única. A variação na cor dos olhos, desde o castanho até o verde, pode ser explicado inteiramente pela quantidade de melanina na íris. Mas as pessoas com olhos azuis só têm um pequeno grau de variação na quantidade de melanina em seus olhos. Claro, toda modificação surgiu com um ser. Pense comigo, algo pode ter afetado o DNA de um grupo inteiro. Se ele fez mais sucesso, ele teve mais chance de se procriar. Não é como ser um mongol, radiação, interferência extraterrestre, etc. Só que ao contrário, ou num universo paralelo que todas as fêmeas quisessem dar para o mongol. Aí ele ia passar para frente. Existem tribos com 2 dedos do pé só, que foi um cara que nasceu com essa deformidade. Depois passou para os descendentes. Pode e deve ter se expandido, mas sempre tem um indivíduo de número 0. Pense em um acidente nuclear. É progressão geométrica. Não existia acidente nuclear na pré-história. Que foi quando nasceu o primeiro ser de olho azul, mas sim, todas as pessoas de uma região adquirem uma modificação no DNA que permite ouvir uma escala maior de som que deixasse alguém mais pausudo por ex. Ia fazer mais sucesso. Daí isso se propaga. Não é o único ancestral nesse caso, é vários ancestrais, mas tem o certo de se ia passar para frente. Claro, mas no caso do olho azul é algo muito antigo. Não tinha radiação, é genético, é científico, é engenharia reversa.
fazer o labirinto partindo do final. Óleo Azul foi uma raridade que se espalhou, uma aberração que deu certo. Certamente é muito mais plausível do que criacionismo. Se você quiser chegar aí, tu fora, quais histórias já houve neste planeta outras civilizações humanas? Algumas delas mais avançadas que a nossa, sim, Pithecus. Civilizações da Era do Metal, o Anthropos pensante. Tem inclusive aquele continente que afundou, a Pare, e além disso tem todo o legado dos ETs. Tem inclusive o livro do Deus e os Astronautas, e depois mandaram uma carta pro Von Daniken explicando tudo isso para ele. Escrever aquelas merdas daqueles livros influenciaram um monte de tocha nos anos 70, inclusive Jorge Ben, Raul Seixas e Tim Maia. A história é muito maior que Homo sapiens, Homo erectus e o cacete. Sim, deuses e astronautas é do Von Daniken que citei antes. Acreditar isso nos anos 70, em que ninguém sabia ler nem falar inglês, era uma coisa. Agora, se está em 2012, é muita ignorância ou muita trollagem tua. Você acha que quem pegou um símio e fez alterações genéticas para que ele se tornasse um ser inteligente, a vida está em todo o universo, e o humano foi fabricado, você está fazendo tanto uma heresia com Deus, como com a ciência. Não sei qual foi a intenção, mas pode ficar certo que você é uma criação. Você está falando umas paradas que o Papa e o Richard Dawkins iam cuspir na tua cara. Se você acredita em Von Daniken, você entraria tranquilamente para a seita do Manson. Física quântica me causou muito problema já. Quando tomei daime e cogumelo, não que acredite piamente, mas já levei mais em consideração do que qualquer crença. Então, se não existir escala cinza nessa resposta, sim, que faz experimentar isso, eu estive em vários lugares quando tomei uma over de Kogu. Pode não acreditar, e nem eu acredito, mas dentro da minha mente, vivenciei uns 3 ou 4 ambientes diferentes. Mas pensar muito nisso enquanto esta louco te faz querer se matar. Quem não aguenta a loucura quer que tudo acabe. Eu tive que ter um autocontrole muito grande por ter experimentado a loucura do mundo, a loucura de viver e ainda assim suportado ela. Eu acredito no que vivenciei. Não tem nada supernatural no que falei. Eu mergulhei dentro da minha mente e só ninguém precisa acreditar ou desacreditar do que quem ouve algo e aceita como verdade absoluta. Eu vivi e continuo achando todas as religiões babacas. Eu tive minha verdadeira viagem, mas para dentro de mim, cada um é o Deus de si. Outros mundos, não outras experiências na minha própria mente, coisas que eu já vi, já vivi, como uma viagem no tempo, mas para dentro de si, nada espiritual, nem paranormal, nada disso. Mas a impressão que tive foi de viver vários momentos dentro da minha mente, como dizem que quando está morrendo, a vida passa pela mente. Eu estava somente me revisitando, tanto que quando fui no Daime me avisaram que se eu fosse supra me drogar e apanhar das entidades, fui, me droguei, fiz uma viagem para dentro de mim e não apanhei de porra de entidade nenhuma. Você que tem que se abrir e tentar entender racionalmente o que acontece com você. E se tiver coragem, vai ali em Pinhais e toma o Daime e volta a falar comigo. Falar sobre abrir a mente é fácil, quero ver fazer o que já fiz. Eu, como cético, já vivenciei muito mais experiências espirituais, experiências extrasensoriais do que muito believer. E nunca fez nada além de ajoelhar antes de dormir, pedir coisa e não fazer porra nenhuma. E acha que tem Deus no coração. Eu tenho Deus dentro de mim. Vivi e venci. E tô ligado o que é fora de mim, o que é dentro de mim, o que existe e o que é inexistente, o que e quem respeitar e o que e quem zoar, principalmente aos mais ignorantes. Os mais ignorantes são os que mais merecem ser zoados. Para se espertar, tem um cara que filma, acho que a irmã ou a prima, ela tem 11 anos, mas tem o corpo de 15, dançando funk e Michel Teló, a calcinha aparecendo embaixo do vestido, os peitos maiores que o da mãe dela. Aí tem outro vídeo do cara, todos na área rural, no campo, aniversário de alguma vozinha, todos cantando um parabéns diferente,
que fiz ao invés de muitas felicidades, muitos anos de vida. Diz não sei o que, com o amor de Maria. Aí eu entro num impasse, é os pobres tão louco, fobias, a tasagorafobia, medo de ser ignorado ou esquecido. A xenofobia, medo de desmaiar. A renofobia, medo dos homens. Androfobia, medo dos homens. A maxofobia, medo de andar de carro. A gliofobia, medo das dores. Bromodrosifobia ou bromidrofobia, medo dos odores corporais. Batracofobia, medo dos anfíbios, tais como sapos, salamandras, medo dos genitais, etc., particularmente femininos. Cataguelofobia, medo do ridículo. Cainofobia, medo de qualquer coisa que seja nova. Cipridofobia ou ciprifobia, medo das prostitutas ou das doenças venéreas. Corrofobia, medo dos palhaços. Coitofobia, medo do coito. Cronometrofobia, medo dos relógios. Corofobia, medo de dançar. Caliginefobia, medo das mulheres bonitas. Didascalenofobia, medo de ir à escola. Dentofobia, medo dos dentistas. Decidofobia, medo de tomar decisões. Distiquifobia, medo dos acidentes. Eurotofobia, medo dos genitais masculinos. Ergofobia, medo do trabalho. Ereotrofobia, medo de corar. Ginefobia, medo das mulheres. Gimnofobia, medo da nudez. Glossofobia, medo de falar em público ou de tentar falar. Gerontofobia, medo das pessoas idosas ou de envelhecer. Genofobia, medo do sexo. Gamofobia, medo do casamento. Hipengiofobia ou hipegiafobia, medo da responsabilidade. Homofobia, medo da monotonia ou da homossexualidade ou de se tornar homossexual. Heterofobia ou sexofobia, medo do sexo oposto. Herpetofobia, medo dos répteis, coisas rastejantes. Hemofobia ou hematofobia, medo do sangue. Harpaxofobia, medo de ser assaltado. Rafefobia ou raptefobia, medo de ser tocado. Itifalofobia, medo de ver, pensar ou ter um pênis ereto. Laliofobia ou lalofobia, medo de falar. Motorfobia, medo dos automóveis. Metatesiofobia, medo das mudanças. Menofobia, medo da menstruação. Medortofobia, medo de um pênis ereto. Medomalacofobia, medo de perder a ereção. Nosocomefobia, medo dos hospitais. Necrofobia, medo da morte ou de coisas mortas. Oftalmofobia, medo de ser olhado. Olfactofobia, medo dos cheiros. Obesofobia, medo de ganhar peso ou de engordar. Pedofobia, medo das crianças. Parafobia, medo da perversão sexual. Ranidafobia, medo dos sapos e rãs. Surifobia, medo dos ratos. Sociofobia, medo da sociedade e das pessoas em geral. Socerafobia, medo dos sogros. Escolionofobia, medo da escola. Tomofobia, medo das operações cirúrgicas. Tanatofobia ou tantofobia, medo da morte ou de morrer. Talassofobia, medo do mar. Telefonofobia, medo dos telefones. Tacofobia, medo da velocidade. Unatractifobia, medo das pessoas feias. Foco, se não dá dor de cabeça.